Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Tá no Bolso. No vídeo de hoje a gente vai conferir como é que foi a temporada na Europa, a temporada 23-24 até agora. Quem foram os melhores jogadores, os melhores técnicos, os times que decolaram, os times que decepcionaram. E além disso a gente vai ver as grandes promessas dessa temporada. Então, roda a vinheta. Então vamos começar falando dos três melhores jogadores até agora nessa temporada. O primeiro deles é o Bellingham, acho que não é uma surpresa para ninguém. É o jogador que está sendo o principal jogador do Real Madrid. Ele é onde passa todas as jogadas. Ele joga de falso 9, ele joga de meia aberto para a esquerda, meia central. Às vezes ele faz gols, às vezes ele faz assistências, ele ajuda na defesa. Então vamos dar uma olhada em alguns dados dele. A gente sabe que ele é o artilheiro da La Liga com 13 gols. Além disso, ele deu duas assistências. Ele tem uma média de 1,4 chutes ao gol por jogo, isso, com uma taxa de 35%, ou seja, a cada 3 chutes do Bellingham, um é gol. Ele tem uma média de 1,7 passes decisivos, então isso prova que, tanto na hora de finalizar a jogada, como na hora de construir, ele vai muito bem. Além disso, ele tem um aproveitamento de passe de 90% e uma média de 1,4 desarmes por jogo, além de 4,3 bolas recuperadas. E, o que é mais impressionante, ele não teve nenhum erro capital na La Liga. Isso mostra o quão dominante é o Bellingham em todas as partes do campo. Ele é dominante tanto na defesa, como no ataque, como na construção no meio campo. Seja desarmando, seja construindo, seja finalizando, ele é um monstro. Em segundo lugar, nós temos Harry Kane, o jogador inglês contratado pelo Bayern para finalizar jogadas e ser peça fundamental do ataque. E de finalização o inglês entende. Ele é o segundo jogador com maior número de finalizações em partidas, com uma média de 4,3 finalizações por jogo. Além disso, ele tem uma média de 2,3 finalizações no gol por jogo. Mas isso vira gol? Vira. Com Harry Kane isso vira gol. Ele tem 21 gols no campeonato alemão, sendo artilheiro e uma média absurda de um gol a cada 63 minutos. Então, se você está vendo o jogo do Bayern, lá para o meio do segundo tempo, você já deve ter visto um gol dele. Além disso, ele sabe muito bem participar da construção de jogadas. Ele já deu 5 assistências, sendo o terceiro jogador do Bayern com o maior número de assistências no campeonato alemão e criou 8 grandes chances, mesmo que algumas não tenham virado gol. Harry Kane é impressionante. Ele chegou e mudou o ataque do Bayern de Munique, onde tudo passa por ele. Em terceiro lugar, nós temos um jogador que não é muito amado pelos brasileiros. Nós estamos falando do craque do PSG, o francês Kylian Mbappé. E nós sabemos que ele não gosta muito de passar a bola, tanto que ele só tem 2 assistências na temporada. Porém, ele é um craque que sabe o caminho do gol. Ele tem 18 gols no campeonato francês, com uma média tão incrível quanto a de Harry Kane, um gol a cada 74 minutos. Além disso, a média de finalização do Mbappé é maior que a de Kane. Ele tem uma média de 5,1 finalizações por jogo e 2,4 finalizações no gol por partida, o que é absurdo. Porém, ele sofre muitas faltas. Ele tem uma média de 1,5 faltas sofridas por jogo e já sofreu um pênalti nesse campeonato francês. Então, ele ocupa a nossa terceira colocação por carregar o Paris Saint-Germain no campeonato francês. Agora vamos falar dos técnicos que brilharam até agora na temporada. E o primeiro lugar não podia ser de ninguém diferente do espanhol Xabi Alonso, que pegou o Bayer Leverkusen na penúltima colocação na temporada passada, salvou o time do rebaixamento e hoje é líder do campeonato alemão invicto. O espanhol gosta de jogar numa formação que é o 3-4-2-1, com muita variação tática e movimentação dos seus alas, Grimaldo e Frimpong, que são essenciais para o funcionamento da equipe. O mais incrível é que o time não perdeu nenhuma partida nesse ano, tanto no campeonato alemão, como na Europa League, como na Copa da Alemanha. Qual que é o teto para o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso? O segundo lugar dos técnicos também é um pouco óbvio. Ele fica com o italiano Carlo Ancelotti, o técnico do Real Madrid, que perdeu a sua principal peça, Karim Benzema, na janela de transferências, e mesmo assim conseguiu vitalizar o time com uma nova formação, trocando o seu 4-3-3 com falso 9 para um 4-4-2. Além disso, ele teve que fazer com que novos jogadores se adaptem a funções diferentes, como o Rodrigo e Vinícius, que eram pontas e viraram atacantes um pouco mais perto da área e um pouco mais longe da beirada, e
contou com um monte de lesão, principalmente na parte da defesa, perdendo a dupla de zaga titular e o seu goleiro titular da última Champions. Porém, com todos esses problemas, o Real Madrid continua líder da La Liga e 100% na Champions. Carlo Ancelotti consegue sempre se virar, mesmo cheio de problemas. Em terceiro lugar, nós temos Simone Inzaghi, técnico da Inter de Milão e dono da defesa mais sólida da temporada. A Inter tomou menos de 10 gols no campeonato italiano e menos de 5 gols na Champions. É a líder da Série A e passou na fase de grupo da Champions. O time utiliza um 3-5-2, que quando é atacado vira um 5-3-2 muito compacto. Além disso, aproveita muito bem seus alas para fornecer bolas de qualidade para tanto o Lautaro Martinez como o Thuram. E assim é o verdadeiro funcionamento da Inter de Milão. E o Simone Inzaghi está de parabéns com essa equipe. Agora nós vamos falar dos times que estão voando até agora na temporada. E se o Xabi Alonso é o melhor técnico, nada mais justo que o Bayer Leverkusen ser o melhor time. O time alemão é o líder da Alemanha na Bundesliga, estando invicto, não perdeu nenhum jogo até agora, tanto no campeonato alemão como na temporada, porque ele está com 100% de aproveitamento na Europa League. Ele é o segundo melhor ataque do campeonato alemão, com 46 gols em 16 partidas, e é a melhor defesa, com 12, sofrendo apenas 12 gols em 16 partidas. Na Europa League, ele é o melhor ataque da competição, com 19 gols em 6 partidas, e só sofreu gol em 3 jogos na fase de grupos. O que é mais impressionante, na verdade, é o número de finalizações no gol por jogo, que é 7 tanto no campeonato alemão como na Europa League. E ainda por cima, o Bayer Leverkusen ainda está na competição da Copa da Alemanha. Será que ele vai conseguir conquistar 3 títulos na temporada? Em segundo lugar, nós temos a Inter de Milão, que está dominando o campeonato italiano. Ela é a líder do campeonato, ela tem o melhor ataque com 41 gols em 17 jogos e a melhor defesa, sofrendo apenas 7 gols em 17 jogos. Além disso, ela passou na fase de grupo da Champions, sofrendo apenas 3 gols, sendo a segunda melhor defesa da competição. Porém, ela tem uma coisa que joga contra ela, que é que ela já foi eliminada da Copa Itália. E isso desce um pouquinho, deixando a Inter, que é tão dominante, no nosso segundo lugar. Em terceiro lugar, nós temos um time que vai ser surpresa para muitos, mas também é uma surpresa no próprio campeonato que ele joga, que é o Girona, que atualmente está em segundo lugar na La Liga. Bom, o Girona ele tem o melhor ataque da competição, com 42 gols em 18 partidas, e a sétima melhor defesa, sofrendo 21 gols em 18 jogos. Além disso, o Girona ainda está na Copa da Espanha e é um time que ataca muito, tem mais de 13,2 finalizações por jogo. Isso tudo gastando apenas 23 milhões na janela, ou seja, gastou muito pouco e ainda produz um futebol absurdo. Então o Girona vai ocupar a nossa terceira colocação. Agora nós vamos para a parte favorita do vídeo de quem está gravando, que são as promessas. Bom, vou começar também com um jogador que eu gosto muito, que é um meia alemão chamado Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, e ele é super completo. Ele sabe driblar, provando na estatística que ele tem 2,9 dribles certos por jogo, sendo o terceiro na Bundesliga. Ele sabe finalizar, tanto que ele tem 5 gols na Bundesliga. E por fim, a principal característica dele, que é criar chances para os seus companheiros. Ele tem 7 assistências, tem 9 grandes chances criadas na Bundesliga e, acima de tudo, uma média absurda de 2,4 passes decisivos por jogo. Ou seja, ele que deixa muita gente na cara do gol. Florian Wirtz ele é essencial para a tática do Xabi Alonso, tanto quando ele abre para jogar de ponta, quando ele recua para jogar no meio centralizado, deixando a ala livre para o Frimpong passar correndo. Então, o meio alemão para mim é a melhor promessa dessa temporada até agora. Em segundo lugar, nós vamos para a promessa francesa de 17 anos do PSG, o Zaïre Emery. Ele tem 2 gols e 2 assistências sendo volante, e o que mais impressiona é a sua qualidade no passe, tendo 92% de aproveitamento nos passes e 82% de aproveitamento nas bolas longas, ou seja, lançamentos. Além disso, ele tem 1,9 desarmes por jogo, sendo o líder do PSG nessa estatística. Ele é extremamente importante para o meio-campo, tanto na parte defensiva como na parte de construir jogadas, para que o ataque jogue tranquilamente com Mbappé e Dembélé podendo finalizar. O Zaïre Emery ele tem 17 anos e ele tem um potencial gigantesco, já foi convocado para a seleção francesa e ele ocupa o nosso segundo lugar porque o Florian Wirtz está sendo um absurdo.
Em terceiro lugar, nós vamos para a promessa italiana, zagueiro, monstro da defesa, de apenas 20 anos, Giorgio Scalvini, da Atalanta. Bom, com ele em campo, o time deixou de sofrer gols em 4 jogos e, além disso, ele é um monstro nos desarmes, com uma média de 2,1 desarmes por jogo, um monstro nas interceptações, com 2,1 interceptações por jogo, sendo o líder do campeonato italiano nesse quesito. Além disso, ele tem 5,6 bolas recuperadas por jogo e 2,4 quartos por jogo. Ou seja, quando ele está na defesa, o atacante tem muito trabalho. Além desses pontos, ele é muito bom saindo e jogando. Apesar de não ter pegado as estatísticas disso, ele ajuda bastante na construção de jogo num time que joga com 3 zagueiros. Agora nós vamos falar das decepções da temporada. Quem está decepcionando até agora. E a gente vai fazer um pouco ao contrário agora. A gente vai começar com o terceiro colocado, que é o Lyon, que em nenhum momento ele ficou acima da 15ª colocação no campeonato francês, que tem apenas 18 times e é o mais fraco das top 5 grandes ligas europeias. Ele tem menos de um gol por partida, sendo o terceiro pior ataque com 16 gols e também a terceira pior defesa, sofrendo 27 gols em 17 partidas. O que é mais absurdo é que saíram quase 24 jogadores, quase um elenco inteiro, e eles gastaram mais de 100 milhões, porém eles só usaram 20 milhões para compras, deixando um time que era para estar brigando por competições europeias na 5ª e 6ª colocação, em uma das piores colocações possíveis, brigando para não cair. O segundo lugar vai para o time mais tradicional da Holanda, o Ajax. O Ajax está sendo uma decepção nessa temporada, ele já chegou a ficar na zona de rebaixamento, ele já foi eliminado da Copa Holandesa por um time bem pior que ele. Hoje ele é o 5º colocado no campeonato holandês, um campeonato onde ele claramente devia brigar pelo título entre os top 3. Ele foi terceiro colocado na Europa League, ou seja, ele não participou da Champions, ele não vai participar da Europa League, ele vai jogar as eliminatórias da Conference League, para um time desse patamar. Além disso, ele fez 35 gols em 16 partidas no campeonato holandês e sofreu 30 gols, sendo a 6ª pior defesa. O que mais impressiona é que o mesmo time gastou mais de 100 milhões na janela com possíveis reforços e mesmo assim está amargando essa péssima temporada. Será que o Ajax vai conseguir se recuperar e classificar para a Champions? Em primeiro lugar, nós vamos com um time que gastou mais de 200 milhões em contratações nessa janela. Mesmo assim, ele já foi eliminado da Copa da Liga Inglesa, já foi eliminado de todas as competições europeias, ficando em quarto lugar no seu grupo da Champions. Ah, mas era o grupo da morte? Não, era um grupo tranquilo, com Copenhague e Galatasaray. O Bayern de Munique ia passar em primeiro, mas dava para passar em segundo. E vocês já sabem com quem a gente está falando, o Manchester United. O Manchester United, apesar de ter gasto 200 milhões, ele tem o terceiro pior ataque da Premier League, com 18 gols em 18 jogos no dia desse vídeo, e sofreu 23 gols em 18 jogos, sofrendo mais de um gol por jogo, o que é normal na Premier League. Porém, em nenhum momento ele esteve no top 5 da liga, sendo um clube gigantesco do jeito que ele é. E hoje ele amarga a 8ª colocação na Premier League. O Ten Hag parece que não tem controle nenhum do vestiário, vários jogadores estão insatisfeitos, e eu espero urgentemente que o Manchester United mude sua postura, porque senão nós vamos ver, mais uma vez, um time grande fora de competições europeias. É isso, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo, curtam, compartilham e se inscrevam no canal. Lembrando que essa é a minha opinião. Se vocês têm uma opinião diferente, comenta aqui. Eu vou adorar ouvir, vou adorar ler. Sempre lembrando com muito respeito. E é isso. Toda terça e quinta nós temos vídeo novo, seja sobre desempenho de algum time, de algum jogo, como administração, como mercado de transferências. Então é isso. Um grande abraço e valeu!